estamos de volta aqui, agora com a apresentação do segundo bloco do nosso programa Mediunidade Hoje. E nós estávamos falando justamente sobre o Livro dos Médiuns. Nos nossos diálogos anteriores, nós sumariamos aqui rapidamente essa questão histórica da mediunidade, principalmente com a preocupação de mostrar que a mediunidade ela não foi criada pelo Espiritismo. A mediunidade não foi criada pelo Espiritismo, a reencarnação não foi criada pelo Espiritismo. A questão do perispírito, do corpo espiritual, isso não é criação da doutrina espírita. O Espiritismo, através de Allan Kardec, sob a égide do Espírito da Verdade, o Espiritismo estuda esses assuntos, se aprofunda nesses assuntos, desenvolve esses assuntos. Porém, abrindo aqui um pequeno espaço, a reencarnação é uma lei da natureza muito antiga. A questão do corpo espiritual, Paulo, em uma de suas epístolas, ele se refere ao corpo espiritual ou ao perispírito, que é o nome criado por Allan Kardec, um termo criado por Allan Kardec. Paulo chegou a escrever que semeia-se corpo animal, colhe-se corpo espiritual. O perispírito, ele pode ser detectado, a sua presença, referências a respeito dele. Essas referências podem ser detectadas nas mais antigas filosofias, por exemplo, no livro tibetano dos mortos, no livro egípcio dos mortos, e vai por aí afora. Esses laços que ligam o corpo espiritual ao corpo físico têm a denominação de cordão de prata e de fio luminoso em várias filosofias espiritualistas. O esoterismo estuda esse assunto, a teosofia estudou este assunto, mas voltamos àquele ponto que nós queremos considerar. Podemos dizer que o Livro dos Médiuns é, por assim dizer, a Bíblia da mediunidade. É o começo de tudo. É a mediunidade colocada no papel. É um estudo aprofundado. Allan Kardec, nos primeiros capítulos aqui de O Livro dos Médiuns, por exemplo, ele começa aqui no primeiro capítulo com uma pergunta: há espíritos? Porque sem espírito não há mediunidade. Porque a mediunidade é esse intercâmbio com os desencarnados. Embora exista também a mediunidade anímica, que é este intercâmbio de encarnado com encarnado, porque os espíritos dos encarnados também podem se manifestar. Ernesto Bozani estudou o assunto quando ele se refere à comunicação entre vivos, essa comunicação mediúnica entre vivos. Mas isso é um outro assunto, nós agora não queremos passar tanta, vamos dizer, informação e literatura ao mesmo tempo. No segundo capítulo de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec estuda essa questão do maravilhoso e do sobrenatural, mostrando que não existe nada de sobrenatural, porque essa questão do sobrenatural seria alguma coisa para além do natural, para além das leis da criação, para além das leis da natureza, e a mediunidade se enquadra dentro das leis da natureza. Falamos aqui que os considerados santos da Igreja Católica eram médiuns. Aliás, há um estudo muito bem feito, é claro, numa síntese, feito pelo professor Clóvis Tavares, espírita da cidade de Campos. Ele publicou um livro precioso, intitulado Mediunidade dos Santos. Ali ele procura estudar a mediunidade de Teresa d'Ávila, de Francisco de Assis, de Santa Brígida da Suécia, e Dom Bosco, Vicente de Paulo, desses principais luminares da Igreja Católica. Allan Kardec, aqui em O Livro dos Médiuns, ele vai estudando, ele faz um estudo histórico, inicialmente sobre o tema mediunidade. Até
que no capítulo 14, intitulado Os Médiuns, quando ele vai falar a respeito das diversas condições mediúnicas, ele define o médium. Ele diz assim: toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por que E vejamos, ele fala, essa faculdade é inerente ao homem. Portanto, nós não podemos dizer que a mediunidade seja espírita, seja católica, seja protestante, seja evangélica, seja budista, seja hinduísta. Não podemos dizer. A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem. Alguns estudiosos da mediunidade, alguns cientistas, alguns pesquisadores, inclusive André Luiz. André Luiz, por exemplo, no livro Missionários da Luz, principalmente Missionários da Luz, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, André Luiz faz referência à glândula pineal, ou à epífise, como sendo a glândula da mediunidade. Uma pequena glândula, quase do tamanho de um grão de ervilha. Do tamanho de um grão de ervilha, ela já foi dissecada, evidentemente. Alguns cientistas dizem que ela é repleta de cristais, de elementos cristalizados e que quase funcionariam, digamos assim, como chips dentro dessa glândula. Os estudiosos dizem que essa glândula pineal é a glândula da mediunidade. E não é só a doutrina espírita, não. Nas doutrinas orientais, há uma referência chamada terceira visão. E eles dizem que essa terceira visão do homem, esse terceiro olho, estaria localizado mais ou menos aqui entre as sobrancelhas, aqui no frontal, entre as sobrancelhas, apontando para o local exato onde fica a pineal, mais ou menos no centro do crânio, no centro do cérebro. Os médicos materialistas, os cientistas materialistas, dizem que a pineal ela está relacionada com a vida sexual do homem. Interessante que há uma ligação muito grande com sexualidade e mediunidade, com esses hormônios todos que são produzidos. Inclusive, há um livro do Dr. Odilon Fernandes, editado pela Boa Nova de Catanduva. Se você quiser conferir, o livro é intitulado Mediunidade e Sexualidade. Nós vamos para o intervalo e logo voltaremos com o Livro dos Médiuns e com Allan Kardec.